sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando de SG Podcast. Meu nome é Cecília Romero e hoje temos dois convidados ilustres, nossos clientes, a New Expo. Edson, Fiuza, é um prazer enorme tê-los aqui com a gente em mais um episódio do Falando ISG Podcast. Vocês são queridos, obrigada por aceitar o convite. Temos muito o que falar, então vou começar aqui apresentando o Edson. Queria que você contasse um pouquinho sobre a fundação da New Expo, Edson, para quem não conhece, e um pouquinho também do propósito da sustentabilidade, como nasceu na New Expo. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco da nossa jornada, né? A New Expo nasce em 2019, depois de a gente ter negociado uma joint venture que nós fizemos com um concorrente. E a gente já pegou ali o início da empresa, logo na sequência, a pandemia, né? A gente acabou tendo que se inovar. A New Expo nasce dentro das feiras e eventos, e a gente sabe que cada grande setor da economia tem uma feira representativa, e aí a gente acaba se especializando em vários modais, em vários projetos distintos. Projetos em feiras de saúde, em feiras de defesa, maquinário, enfim. Legal. O Fius a gente se conhece numa feira de defesa no Rio de Janeiro, ele prestando serviço de transporte para nós. E desde lá a gente já vinha conversando sobre sustentabilidade, ele um apaixonado pelo tema e eu mais um curioso. Continuamos trabalhando juntos, ele com a empresa dele e eu com a minha, até em 2019, 2020 a gente se abraça ali e começa um desafio de mudar a logística nacional das feiras e eventos. Legal. E isso era um novo projeto, porque a minha especialização sempre foi logística internacional. E o Fius é especialista em logística e já trabalhando, estudando e vendo como agregar no setor com a sustentabilidade. Então a New Expo nasce com esse propósito sustentável e nasce também com essa missão de ajudar, né? Então, das feiras e eventos a gente acaba migrando para outros setores, outros serviços. Então a gente está nessa jornada aí. Desde então, vão lá para uns 6 anos da FIC. Nossa, passou rápido, né? Tá. Edson falou da pandemia, vocês atravessaram a pandemia, se conheceram também com esse propósito de ajudar, esse propósito social. Então conta pra gente, Fios, um pouquinho da parceria do Instituto Reação, né? Como surgiu essa parceria que vocês fizeram com o Instituto? Uhum. Qual é o propósito dessa parceria para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, obrigado, pelo convite, é uma honra. Eu fui atleta de judô no Rio de Janeiro, fiz judô desde os meus 4 anos de idade. Faixa preta, Fiuza? Senão Sou nem fala é, aqui, né? Faz a gente sou passar faixa vergonha. preta há mais de 10 anos já. Olha aí. E aí, em 2019, quando a New Expo, começa a jornada para feiras e eventos, eu tive a ideia de convidar o Instituto Reação para a gente começar a falar sobre voluntariado, sobre como uma empresa de logística poderia servir à sociedade, né. E isso já nasceu como premissa nossa, né, a Sim. gente já era, um samurai, assim, um serviçal, sabe, da causa. E aí em 2014 para 15, quando eu conheci o Edson, eu levei ele para conhecer o Instituto Reação, eu tenho grandes amigos lá, né, o meu sensei Geraldo Bernardes, o fundador, que é meu sensei também, o Flávio Canto, que foi atleta olímpico, né. Não existe ex-judoca, existe ex-atleta, né, então judocas somos, né, Edson fez Aham. judô, jiu-jitsu, então a gente entende que no judô tem muita profundidade nessa coisa da causa, do servir, dos valores, princípios, e aí foi um elo de ligação, acho que Os valores se fundem, né? nosso primeiro encontro foi para falar de negócio, mas a gente ficou falando só sobre judô e jiu-jitsu, Sim, né, lá no Rio, né, no sim, aeroporto. sim. E aí, de lá para cá, fez sentido buscar uma parceria com um projeto social sério, né, porque hoje a gente colhe frutos disso, mas no início era investimento direto, era, filantropia mesmo. Era considerada apenas uma doação, né? Era uma doação, não tinha uma contrapartida. Dali, do momento que a empresa começou a perceber que precisava de mais mão de obra e mais referência, às vezes até indicações, negócios que a gente precisava,
construir juntos. Aí o Reação, hoje com mais maturidade também, é um parceiro chave, assim. Eu vou contar ao longo da conversa Legal, o que legal. que é a logística Samurai, mas é um dos nossos grandes, orgulhos dentro da New Expo. Que legal, vamos voltar, assim, à logística Samurai. Que bom que você é faixa preta, senão ia passar vergonha aqui no nosso podcast. 2 faixas pretas, é isso, Hum. Edson? Não, E eu Edson? sou faixa roxa, larguei um pouco, agora eu preciso voltar por conta dos filhos, né? Uhum. Precisa voltar, Minha precisa filha já voltar. faz judô e o monstrinho lá com 2 anos e meio já tá prestes a começar também. Ai, que Lá em massa. casa a gente fala com a minha esposa, né, que lutar vai ser igual escovar os dentes, né? Pode não gostar, mas vamos ter que fazer. Acho que é importante, a luta foi muito importante para mim, assim como imagino que tenha sido para o Fih também. E para as crianças, né, ajuda muito na formação do caráter, aprender Total. a ganhar, mais ainda aprender a perder, né, entender por que perder, onde precisa melhorar. Na verdade, a gente só aprende quando a gente perde, né, porque quando a gente ganha, a gente foi lá, aplicou tudo que sabia, em tese não somou. Agora, quando a gente perde, a gente sempre encontra uma oportunidade para melhorar. Então, acho que no final, é esse legado que eu quero que eles tenham para a vida dele. Que massa. Meu filho fez taekwondo muito tempo. Muito bom. E eu acredito que o esporte ele tem princípios muito parecidos com o empreendedorismo. Você tem a repetição, você tem a disciplina, você tem que lidar, você tem que fazer a gestão das suas emoções também. Sim. Eu jogo tênis e sou uma pessoa muito competitiva. Aham. E eu acredito que empreender no Brasil demanda fé, demanda disciplina, e você tem que ter uma gestão das emoções também, né? Antes da gente começar aqui a gravação, a gente falou muito como vocês são pioneiros em SG. Conta pra gente, Edson, como é que foi esse olhar de fazer algo que talvez o seu meio não estivesse fazendo, né? E vocês se tornaram, assim, líderes nesse setor, em um setor que talvez esteja mais preocupado talvez só com o LTV, esteja mais preocupado só ali com a margem, não tanto com esse tema. Conta um pouquinho o que te fez acreditar na sustentabilidade e no próprio Fiusa. Mas o Fiuza foi o grande pai dessa iniciativa na New Expo, né? A gente falava de ESG com o Fiuza antes ainda de pensar em New Expo. Ouvir vocês, que são especialistas, falar que nós somos referência é algo até que assusta um pouco, porque a gente se vê ainda tão longe, né, de ser referência nesse segmento, em que pese a gente, esse ano que passou, ter sido corado com o ISO 14001, ter sido reconhecido esse projeto Samurai, Great Place to Work também, né? Great Place to. A gente vive isso mesmo. A gente. São orgânicos nesse sentido, né? Exato. E tem uma coisa lá na empresa que eu acho que aí leva para tudo, é a questão do ambiente que a gente trabalha. As nossas operações são muito desgastantes. A gente sempre está trabalhando no limite, sem prazo, tendo que tomar cuidado em cada ponta. E então, é o que eu costumo dizer: a gente cuida dos funcionários para que os funcionários possam cuidar dos clientes e dos projetos, né? E eu acho que o ESG ele começa nessa linha de cuidado ali Uhum. e vai estendendo para as outras operações. Mas é um desafio porque a gente começa com a premissa da New Expo sendo sustentável, antes ainda de imaginar profit, antes de imaginar margem. Hoje a gente é mais caro não, a gente tem um preço competitivo, a gente sabe disso, mas a nossa margem é menor porque a gente investe no ESG. Isso é um custo para a empresa, investimento, né? Falar que é custo é complicado, mas é uma dor que eu tenho, que eu sempre converso com o Fios, é que eu não vejo o mercado contratando por esse diferencial da New Expo. E aí, mais ainda, eu não vejo hoje o mercado enxergando isso como diferencial, como valor. A gente segue na luta, porque a gente acredita, como disse, de fato é premissa na New Expo, a gente abre mão de coisas que a gente não acredita, ali a gente tem bastante. A gente é bem idealista nas coisas que a gente acredita, né? E a Legal. gente segue o que tem que seguir. Mas a gente vê grandes empresas com diretorias e vice-presidências assinando acordos de neutralização de carbono até ano tal, ano X, mas a gente não vê nessas mesmas empresas uma premissa sustentável na contratação. E eu acho que enquanto a gente não der a mão um com os outros e ter sinergia nas contratações, enfim, eu acho que a gente vai engajar menos as empresas a seguirem para essa questão, porque se a gente está no mercado, eu não vejo a gente sendo comum. O New Expo é muito longe de ser comum, mas a gente ainda luta com produtos substitutos da New Expo.
E aí, quando a gente olha esse mercado, é um oceano vermelho. Então é só preço, ninguém se preocupa com compliance, com legislação, com NR, com regras de seguro. E quando a gente fala de compliance, não adianta o cara tipo, fazer um transporte, essa aqui é minha pólice de seguro. Só que o cara não se liga que para o seguro pagar o eventual dano, ele tem que ter um funcionário registrado, esse Claro. cara tem que fazer uma ASSO, esse cara tem que estar com a saúde em dia, esse cara tem que seguir uma jornada. E muitas vezes em evento a gente vira a noite trabalhando, então eu preciso pôr 2 turnos para trabalhar, e aí já o meu custo já explode frente ao cara que não tá nem aí pro colaborador ali na ponta, entendeu? Sobrecarrega esse colaborador. Sim, e aí o risco, e aí aumenta. O risco desse cara cometer algum deslize num ambiente extremamente crítico, que você imagina uma obra acontecendo e as pessoas entrando para posicionar carga, sair, os Altíssimo estandes sendo. risco. Exato. Então, a nossa dor hoje em ser sustentável é olhar para o mercado que nos contrata e ver que eles não enxergam o que a gente está fazendo como valor. Esse é um ótimo ponto, Edson, porque a gente estava conversando, né, Fiuza, e a gente descobriu, que até a utilização de empilhadeiras elétricas, elas têm também, alguns fatores limitantes. Uhum. Então, às vezes, não tem pontos de carregamento nesses Uhum. eventos. Mas conta um pouquinho, para todo mundo, Fiuza, como vocês foram pioneiros em utilizar essas empilhadeiras elétricas? Uhum. Antes da descarbonização da logística, existem vários caminhos possíveis, né, para fazer que tem a ver com o cuidado com as pessoas, com o respeito às regras, né. Então, em 2017, o Edson estava fazendo uma pós-graduação na FGV, e aí após uma aula que ele me convidou para assistir, fui lá como ouvinte, a gente saiu com várias ideias. E eu até rebatizei minha empresa depois disso, porque o Edson falou dos 3 P's da sustentabilidade, né, People, Planet, Profit. E eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro que é de transporte, que é a P3. E aí eu é, O que significava os 3 P's? era plástico, papelão e PET, porque meu pai empreendeu em reciclagem há 20 anos Olha atrás, só, o e Edson eu te deu um banho de loja. e ele me deu uma baita ideia. Aí eu Baita falei: ideia. "Poxa, Eureka, né? Você tem que pagar direitos autorais pro Edson. E eu usava, acho que era pessoas, não, eu usava processos, pessoas e alguma coisa que eu nem me lembro mais, planeta, enfim. E aí, de lá para cá, eu li uma matéria, né, de uma revista de arquitetura chamada Pisiagrama, e a matéria era Desconstrução Civil. É legal o Edson falar sobre a feira parecer uma obra, porque realmente é, né? A maior pegada de carbono do mundo é da construção civil. Então, mercados mais regulados, a indústria da moda, alimentação, eles já estão não só olhando como diferencial, mas como obrigatoriedade Não. a sustentabilidade ampla, né? E o ESG caiu como uma luva, porque também foi abraçado pelo mercado financeiro para poder fazer ali um controle, uma gestão de risco do seu fornecedor, né. Às vezes até financiamento está atrelado a ações Exato, sustentáveis, né? exato, E aí vira uma obrigação porque o cara tá olhando o com profit dele. certeza. Exato, até É, financiamentos do BNDES sim, são total, atrelados a né. conceitos ESG. E aí eu falei: "Pô, em 2017 eu tive essa ajuda, né, de tipo participar de uma aula, de uma pós-graduação, quase 10 anos depois eu tô fazendo a minha pós-graduação em ESG, também na FGV, Olha só. mas o que eu percebo nesses 10 anos, né, quase completos, é que não é mais um posicionamento estratégico ou simplesmente um banho de loja. Tem a ver com viabilidade econômica, segurança jurídica e você construir parcerias, sustentáveis, economicamente viáveis, né, Total. e socialmente responsáveis e ambientalmente corretas, né, esse seria esse tripé. Mas a ideia que você perguntou, né, da empilhadeira elétrica, de fazer isso acontecer depende do ODS 17, né, tipo, parceria em prol das metas. Se você não tem um centro de convenções que enxerga valor naquilo, para poder permitir que seus fornecedores, usem, equipamentos elétricos, não vai rolar. Hoje já existe em alguns, vagas para aquelas
plataformas Uhum, elevatórias, uhum. mas para as empilhadeiras elétricas ainda é muito Tá modesto. começando, né? É. E a logística é mais complexa, o custo de aquisição desse equipamento é maior, então tem que enxergar valor. Mas agora, em junho, a gente vai para uma feira que é uma das maiores que a gente opera, que é a FCE Pharma, Uhum. e a gente tem um cliente que a gente conseguiu mostrar para a auditoria ISO 14001 que a gente fez essa operação com eletrificação na frota e na movimentação. Então, um caminhão elétrico e uma empilhadeira elétrica. Vai completar um ano dessa ação e o nosso cliente valoriza isso, o organizador do evento olha isso com bons olhos, porque nós somos realmente únicos fazendo isso, mas tem vários desafios, como o Edson falou, né, de conseguir fazer isso com mais frequência. Gostaríamos de ter a cada 10 empilhadeiras, 3 elétricas, mas hoje ainda é algo que precisa de investimento e de um apoio maior dos nossos clientes e dos nossos parceiros organizadores. Eu acho que no final tá todo mundo aprendendo, né? A gente Exato. citou aqui a Nuremberg Messe, mas também a gente tem a RX, a Informa, todos eles com grandes compromissos firmados para essa agenda de sustentabilidade, pegada de carbono, ESG. E muitas vezes isso vai demandar investimento do lado deles para, eventualmente, olhando lá o ODS 17 na parceria, poder dar condição para que a gente Uhum. possa seguir no completar os nossos desafios, né? Uhum. Total. Porque hoje, na falta da empilhadeira elétrica, porque a gente tem essa questão de logística, tem a questão de reabastecimento energético dos equipamentos, e a gente acaba neutralizando o carbono. Então é um compromisso nosso, né? Aí o Fih pode até falar É, das ações que a gente tem é. tido nessa frente, que é pequena frente a tudo que a gente Claro. pode fazer, e a gente vem fazendo muito mais do que isso, mas é só a questão do carbono. Sim, Mas já é um grande avanço, né? Sim. E trouxe retorno, Fiuza, assim, conta pra gente também o economics, também quando exato. vocês usam a empilhadeira elétrica. O ambiental é sempre a vitrine da sustentabilidade. O pessoal cai nesse reducionismo, né, do olhar o carbono, olhar Uhum. a eletrificação como o caminho, né. Mas a gente faz parte já há alguns anos do Programa de Logística Verde Brasil, começou lá na UFRJ. Eu tenho meu irmão como engenheiro ambiental, que ajuda a gente muito nisso, né. E lá atrás o Gui me convidou para assistir uma aula do professor, do PLVB, lá da Legal. POP da UFRJ. E ele falou que mais sustentável que o carro elétrico é a carona, sabe. Então existem caminhos para você fazer sustentabilidade mais rápido e mais viável. E a gente entende que otimização logística, a gente tem um centro de distribuição estratégico localizado, eh, muito bem posicionado para poder facilitar, fazer um cross-docking, né, das cargas. A gente tem, dentro da operação nossa, pessoas treinadas para poder pensar numa melhor roteirização, Legal. na prevenção de acidentes, riscos, mais do que olhar, né, o quantas empilhadeiras elétricas a gente vai conseguir pôr em pavilhão, é pensar em agendamento, pensar em formas de atender o cliente da forma mais rápida e segura, né. Exato. Fechar a conta, às vezes, requer investimento. A gente está investindo muito. A New Expo, de fato, está à frente, nesse posicionamento, tanto que eu tive a honra de ser convidado para coordenar o grupo de trabalho de ESG na UBRAF, que é a associação, dos fornecedores, promotores, empresas que fazem feiras e eventos no Brasil. Legal. E lá a gente começou já em 2023 pensar em objetivos, para o setor. Em 2024 a gente começou a amadurecer esses objetivos, escrevemos esses OKRs, que foram 12 objetivos, alguns no pilar ambiental, alguns no social, bem diversos, para não ficar na coisa do resíduo, Carbono. carbono. A gente olhou questões de prevenção de acidente, olhou questões de contratos com cláusulas ESG, aí começa a coisa
Profissio profunda de prof governança também, né? exato, governança. Mas a governança ainda é o pilar mais imaturo, assim, para várias indústrias isso acontece, né. Sim. Vocês como especialistas, é um mercado ainda pouco dominado, né, pelas empresas. O vocabulário é muito raso, né. Às vezes não dá para implementar as 3 frentes ao mesmo tempo, né, Uhum. requer maturidade para você fazer uma coisa bem feita, né, focar. Então eu vejo que vocês começaram muito com o pilar social, que é um pilar É. fantástico, Uhum. e entenderam que esse pilar não é, uma ação pontual, não é uma caridade, não, é parte também da estratégia. Então, vocês amadureceram o social, foram para o ambiental, É, e sem dúvida faremos muito na governança aí através sim. da Be Right, porque também é a nossa grande missão, ajudar empresas familiares, sobretudo, a terem legados, não só a Boa. empresa, né, Sim, sim. legados. Sim. E um dado interessante do IBGE é que a cada 100 empresas familiares, somente 30 chegam à quarta geração. Sim, Então ainda é um número muito pequeno, 70% fica no caminho. sim. Então a nossa missão de vida, eu e Larissa, aí, é dar governança para as empresas, aproveitar nossa formação jurídica. E eu acho, maravilhoso como vocês são, antenados com as tendências e também pé no chão para implementar o que precisa ser feito. Conta pra gente, Edson, o esforço para ISO 14001, para quem quer tirar, quem está nos assistindo quer tirar, e o que ficou também de aprendizado para a cultura, assim, dentro da New Expo. Essa eu acho que eu vou deixar o Uhum. Fiuza falar, porque foi um filho dele essa questão do 14.001. A gente nem achou que tinha condições, né, mas foi Olha pelo que legal. pelo pelo trabalho, pela organização do Fiuza que a gente conseguiu, habilitar a New Expo no 14.001. Depois eu queria voltar a falar do cross-dock, Boa. de como a New Expo é uma empresa de solução, logística, Fala do a gente CrossDocking logo, é, né. a gente sou um palhaço, eles iam adorar ele, o palhaço. Hã, quando a gente olha a dor do mercado hoje, na questão de logística, principalmente entrada e saída das feiras e exposições, a gente enxerga uma falta de organização, que é causada pelo tumulto ali e pelos espaços curtos de tempo que nós temos para poder mobilizar e desmobilizar um evento. E aí eu fiquei pensando em como que a gente poderia fazer diferença nisso. E aí a gente chega numa constatação. Enquanto os donos de venues, enquanto os operadores não enxergarem aquilo como uma operação logística para fazer agendamento, para controlar pátio, para controlar doca, para controlar as operações, ainda a gente vai sofrer muito com a experiência do cliente, que isso é algo que é importante para todos nós, né? E aí, pensando nessa dor, a gente desenvolve o CrossDock New Expo, que aí depois de pensar na dor, a gente viu que isso era sustentável, porque a ideia é o que era. Como não tem agendamento, hoje se você pega, sei lá, 200 expositores, numa feira de 500 expositores, se 200, 300 vão levar carga para lá, cada um vai cuidar da sua logística sem fazer nenhuma otimização, sem pegar nenhuma carona. Eu não vou ligar pro meu concorrente e falar: "Pô, se eu mandar um caminhão para lá, passa aqui, pega o meu, racha contigo frete", não existe isso. Você vai mandar o teu, fulano vai mandar o dele, isso chega sem agendamento, sem organização e vira uma bagunça. E Imagino. aí isso dá problema para quem mora nas regiões dos centros de exposições, e acaba gerando custo, porque isso dá custo de armazenagem, custo de armazenagem não, de estacionamento, estadias de caminhão, caminhão ligado, próximo do evento, numa fila para poder andar um metro a cada 20 minutos. Isso tudo não tem nada de sustentabilidade. Então a gente hoje idealizou o CrossDock no Expo para que, pelo menos as cargas menores, carga grande não faz sentido, quanto menos você movimentar, melhor. Mas as cargas menores, né, para que os clientes que façam a sua logística aí durante a semana, ao invés de pegar um caminhão numa quinta-feira e mandar lá para o centro de exposição, manda lá para Mauá, manda lá para o nosso CD, a gente recebe o material, Que faz a interessante. consolidação, ao invés de 10, 15, 20, 30 caminhões em fila lá na Miguel Stéfano, lá perto da Embi, a gente sai com 2, 3 carretas e chega de madrugada, num horário alternativo, assim como a gente faz com os gringos, né? Normalmente gringo não tem problema nenhum com logística no Brasil. Quem sofre são os expositores nacionais. E a gente ainda está com dificuldade de apresentar isso para cada um, porque aí tem uma questão de LGPD, a gente não tem acesso direto aos expositores, Exato. porque a gente entende que os organizadores não podem ceder os dados. Então,
Esses detalhes que a gente fica olhando, pensando em como resolver, o mercado demora para assimilar, e aí no final de tudo a gente olhou e falou: "Poxa, mais uma solução logística, né, logística e sustentável". Não, total. Antes até do Fiuza falar, o sotaque denuncia, eu sou carioca como o Somos. Fiuza, né, e minha sogra mora perto do Rock in Rio. Aham. Gente, é indescritível o que É. acontece no Rio de Janeiro quando tem Rock in Rio. Sim, Assim, vira já, assim, a gente já sabe, tem que ir a pé, não sei o sim. quê, é um esquema de Deixar guerra. o carro longe. Pessoal do Rock in Rio, por favor, aprenda aí com a New Expo, porque, assim, a gente pode melhorar, nós cariocas, não é Sim. possível que Ma depois de tantos mas você eventos a gente sabe, não melhorou. a gente fez uma reunião recentemente com a CET para falar justamente disso. E eles comentaram, falou: "Cara, é muito importante esse bate-bola com a iniciativa privada e a CET para enxergar possibilidades", porque às vezes a gente está tão focado no problema, lidando com a dor, que a gente esquece de dar nem tem tempo às vezes, e eu vejo a limitação de pessoas que a CET tem de quantidade, gente, tem engenheiros maravilhosos lá, a gente teve uma reunião muito boa com eles no mês passado, mas aí são 2 casos, né, no Rock in Rio é um trânsito de pessoas, não é nem de carga, né, porque carga entra e sai tranquilo lá. A gente fez Rock in Rio por um tempo quando a gente estava na outra empresa, e aí o problema é de mobilidade de pessoas, né, a quantidade de gente indo para o mesmo local, e aí passa não somente pela organização do Rock in Rio, mas também com a prefeitura, para auxiliar nessa questão da logística de pessoas, né. E Exato. tudo é um desafio, né, você vê, tudo é logística, né. Tem uma frase de um general, eu não vou me lembrar o nome dele, mas, tirando a guerra, tudo é logística. Então, tirando o evento, tudo é logística. Logística de pessoas, logística Total. de equipamento. Então, a logística é um fator importante para todos os projetos, né, não somente de feiras e eventos, enfim. Então, E para o sucesso dele, sem dúvida. Sim, eu vou voltar na ISO, mas essa questão dos projetos, né, é legal você tocar no assunto de um grande evento Rock in Rio, né. Eles estão evoluindo muito, são grande referência em questão de responsabilidade social corporativa. Eu assisti a palestra do Justo, né, que é o CEO do Rock in Rio, e eles têm salas de acolhimento, tem um colete que você disponibiliza para as pessoas que são deficiente auditivo, porque ele É, vibra com, evoluiu muito o né, evento, né. tem cadeiras elétricas para os cadeirantes poderem circular melhor na cidade do rock, e também aqui no The Town, né, no Autódromo de Interlagos. Eles têm muito a ensinar a gente no social. No ambiental eu vejo que tem muito, para evoluir. Os eventos, como a gente estava nos bastidores falando, não tem se preocupado tanto, né, com a questão da educação, do uso, né, muito lixo, se Muito produz lixo. muito resíduo, né. O lixo é um erro de design, né, o conceito é esse, é tipo, alguém não pensou em como resolver aquilo na origem, e aí só reproduz, né. A gente vê garrafinha, aí é reciclável, não quer dizer que ela vai ser reciclada, ela pode ser reciclada, o reciclável, né, ela É. só vai para o lixo. E aí nessa matéria, voltando lá em 2017, eu vi que tinha uma ilha de lixo, né, lendo nessa matéria, que essa ilha, veio a contaminar os corais. Esses corais, por ter ali Nossa. uma compatibilidade genética com o plástico que é derivado do petróleo, aquilo virou uma simbiose, porque ou morria se ou adaptava, né. adaptava. É. O coral, ele só crescia produzindo mais plástico. Então você imagina Que loucura! um corpo mutante de Gente, parece geração. um filme de ficção. Exato, é aterrorizante, né. Aterrorizante. E aí, corta para um ano depois eu indo numa ecovila ver essa Essa realidade, metamorfose. de uma vivência, mais amistosa com a natureza. Eu volto em 2018 para o Rio, depois dessa vivência numa ecovila, eu falei: "Eu vou aplicar na logística algumas ações", né. E aí, hoje a gente tem aplicado algumas, tem muitos desafios pela frente, e um deles foi a ISO 14001. Porque a gente entende que na governança, por meio de certificações, a gente consegue a chancela de falar: "Olha, a gente seguiu aqui uma Perfeito. norma ISO, uma regulamentação, né, padrões de processos", né. Processo, né. Hoje a New Expo tem mais de 20 procedimentos operacionais padrão,
que fazem gerações de evidência, alguns mais, POP 10, que é um POP de treinamento, a gente tem investido muito em treinamento, né. O Jair, que é o nosso COO, né, da diretoria de governança, ele é um cara que tem, puxado muito esses treinamentos para capacitação da equipe, profissionalização e desenvolvimento pessoal, porque a gente entende também que as pessoas precisam evoluir, né, na sua integridade. E aí eu queria, falar da ISO, claro, mas ela é uma licença, uma certificação que lá na frente vai constar como só mais uma linha de um bid de uma grande multinacional que vai pedir. Você tem ISO? Se não tiver, nem começa essa conversa. Mas antes disso, passa por algumas ações com cuidado com o planeta, as pessoas, né. E aí, a sua primeira pergunta foi sobre o reação e o como que Exato. é essa coisa da responsabilidade social. A gente, antes de cuidar de um projeto, ajudar um projeto, a gente também cuida das pessoas, né. Quando eu pude vivenciar isso aqui em São Paulo, com o Edson, já antes até da New Expo, a gente via um cuidado nas relações. E isso aconteceu muito também quando eu trabalhava em uma empresa familiar dos meus pais. Eu acho que esse cuidado com as relações, ele mostra, de fato, a premissa de sustentabilidade que a New Expo tem. Você vê Pessoas. pessoas muito importantes lá, né. Seria injusto se eu falasse, um ou outro nome, É difícil mas a nomear. gente sabe, que as relações são muito importantes lá. Começam às vezes até com relações de amizade, né, de décadas que você tem com alguns É. lá. A gente costuma É, a gente aprendeu é engraçado que às vezes lendo livros e ouvindo podcast, enfim, às vezes a gente consegue colocar uma frase bonita em cima de coisas que a gente sempre fez, mas não tinha aham, o estudo, não tinha academia por trás Sim. disso. Mas normalmente na New Expo, e foi sempre assim, a gente contrata caráter e ensina competência. É, E muitas vezes as exatamente. pessoas fazem o Legal. contrário, né, É. contrata competência e demite pelo caráter. Então hoje na New Expo ali é um grande time, né, para não falar família, porque às vezes família você você é muito leniente com a família, né, mas lá a gente cobra as pessoas, a gente Legal. muitas vezes é duro na questão, por exemplo, a gente sacrificou muito o time de um ano para cá, porque a gente, pô, implementou ISO, teve o LG teve o Great Place to Great Work, Place to Work, teve implantação de CRM, teve sistemas. implantação de ERP, Uhum. e foi tudo meio que a toque de caixa. Falou: "Cara, ó, já que é pra doer, vai doer Vamos de uma vez geral". só, é isso. E o Jair, o Igor, a Lê, Gato Wesley. Fius, Wesley, falando ali do C-level, né, das lideranças, eles foram abraçar a causa, às vezes sem concordar muito, porque é complicado você tocar, porra, eventos como LAD, FCE, Automec, enfim, o próprio Salão do Automóvel que nós Sim. fizemos ano passado, Verdade. em meio a todas essas mudanças, né? É trocar o, Trocar o é sistema. trocar o Trocar o pneu pneu para pro o carro carro andar. andando, é isso, Exato, né? exato. E é exata, mas ali a gente só consegue esse nível de engajamento porque é um cuidando do outro ali, entendeu? Fala, pô, não concordo, mas é consenso. Pô, ok. Se é bom para a empresa, a gente vai fazer. Então ali, acho que o fato da gente ter essa corrente, né, essa conexão com o outro, a gente consegue entregar muito mais coisas do que se a gente olhar ali pelo capital humano, a gente teria condição E foi sempre assim, tá? Entra na cultura mesmo. É, exato. Então, a nossa cultura é algo muito forte, né? A questão do respeito ali, a gente não negocia com isso. A gente não negocia com falta de respeito na empresa. A gente já teve diretores sendo dispensados por conta disso. Então, isso é algo que é um valor nosso e tá totalmente ligado com Totalmente a ligado em SG, né? ESG, assim, não tem exceção para regra, isso é muito importante, né, a gente vê muitas empresas que: "Não, mas para essa pessoa, para esse cargo existem exceções", então, eu acho que não negociar com isso e você já tem um comitê ESG já de tempos, né, até mesmo antes da Be Right entrar, então, isso já é muito rico, porque você já vem discutindo esse tema, até com bastante gente, né, É. uma das dicas que a gente deu, na verdade, é: Enxugar, né. "Espera aí, Fiuza, tem tanta gente participando que a gente precisa de menos para tomar Sim, né? decisões, Dar mas" palpite, né? já E a palpite. gente tá longe de ser excelente, de ser bom, não, tá? A gente erra muito também. E a gente Mas implantou por conta da ISO 14001, é, Olha aí. né, o POP 12, se eu não me engano. É o POP de comitê de sustentabilidade por causa das tomadas de decisão.
Aí eu pensei: "Poxa, vamos botar um representante de cada setor", e aí a galera acatou e quis fazer parte. É É. um desafio muito grande você seguir, as normas em uma empresa que tem tantos, Desafios, né? serviços, diferentes. Uma semana a gente está cuidando de logística de máquina, outra semana a gente está cuidando de logística de Tanque de guerra. Tanque de tanque. guerra, É, defesa nacional. e tem isso, né, o Edson como, formação de despachante aduaneiro, essa inteligência do comércio exterior também é um desafio, porque os padrões dos Sim, nossos clientes são diferentes de outros, mas a gente sabe que a New Expo está plantando um uma semente, já vendo alguns frutos em algumas frentes, e aí eu queria destacar um deles, né, eu citei a Albraf, que a gente tem até ali guiado, de uma certa parte, na parte da logística com certeza a gente tem está propondo melhorias significativas, né, mas na Albraf a gente tem esse papel, né, que eu coordeno o grupo de trabalho, tem muitas outras pessoas lá, associados também da Albraf que são especialistas no assunto e ajudam muito, que legal. né, a diretoria executiva, que é do PO, sempre abraçou, a Vanessa da Albraf sempre abraçou essa causa. Mas eu queria citar também uma premiação que a gente recebeu há um ano atrás, e a gente foi receber essa medalha. Essa Ah, dos Estados Unidos? exato, Ah, eu vi a é, é, foto. Chique, né? É é. muito chique. E aí foi o seguinte, a gente com a logística Samurai, começou a mostrar para o mercado que a gente tinha algum diferencial, para evitar aquela informalidade, aquela coisa do contratar um carregador que vai te cobrar $100 para puxar um carrinho e levar no stand, Uhum, né. uhum. E tem feiras que acontecem isso. E aí o que que acontece? A gente viu que dava para profissionalizar usando a nossa parceria com o Instituto Reação, Legal. e na LAD de 2024, 25, 25, sim. 25, ano passado, lá no Rio Centro, a gente, chamou o Reação para indicar, alunos, ou parentes de alunos do projeto para fazer uma equipe, de 40 homens para um atendimento da recorde para a New Expo, né, foi um parênteses aqui, nós fomos o maior operador logístico da feira com maior volume de carga do Brasil, isso Foi uma é, força-tarefa, né? E é, com uma feira, a é, feira com uma complexidade de é, desembaraço aduaneiro, é uma feira exato, muito complexa, uma feira de defesa. é. Sim. Uma AgriShow, por exemplo, pode ter mais carga, mas não tem tanta carga importada quanto tem uma A lá, complexidade no né, desembaraço também, né? e os controles regulatórios de exército, né, e etcétera. Então a gente escolheu, aquele projeto para usar ali a logística Samurai. Nós fizemos um recrutamento, um acompanhamento, e aí a gente mostrou isso para uma associação que também fazemos parte, que é a ABRAP, que é a Associação dos Promotores de Evento, né. E aí eles têm um prêmio, uma associação com uma maturidade interessante, a Ambev é uma das mantenedoras, que preza muito pela sustentabilidade em vários projetos que ela apoia. E Legal. aí eles fizeram um ranking, a gente em 2024 foi finalista, mas a gente não venceu, e aí por resiliência eu falei: "Não, vamos de novo, né, vamos melhorar Ah, isso todo aí". esportista, É, todo atleta é Não competitivo. eu desiste falei: nunca. "Não, lá no Não, vamos lá. Reação a gente aprende isso, né, cai 7, levanta 8, assim, Exato. porque faz parte, é o que o Edson falou, a gente aprende no esporte a perder, Sim. e aí vem a vitória é só uma questão de tempo, né. E disciplina, exato. E aí eu fui de novo, e Aplicou aí de novo. apliquei de novo, fiz ajustes, e aí a gente foi, coroado com essa Selecionado, né? Que essa legal. oportunidade de vivenciar o maior evento de inovação e cultura, que é o South by Southwest, eles chamam de SXSW. É um evento que completou 40 anos e faz um exercício de, futurologia, de como mostrar ações de marketing, que engajem, que encantem, sabe. E aí você assistir painéis lá falando sobre coisas assim: "O ESG morreu? Se ele morreu, como que ele vai renascer? O que que a gente precisa fazer?".
O trabalho vai mudar por conta da inteligência artificial, várias discussões Várias provocações, assim, ricas né? demais, assim, palestra de abertura do Steven Spielberg falando sobre intuição, sobre alma, sobre empoderamento da humanização, que, né, como que a gente pode ser melhor usando nossas questões de caráter, né, de ética, de como se posicionar como empresa ou como conversar com o público. Então, assim, foi uma grande conquista também para a New Expo fazer parte desse momento do setor de eventos Internacional, né? internacional. E o desafio, a gente já está olhando coisas mais, assim, tipo, em setembro eu vou no Japão para aprender como Olha servir aí, melhor, sabe? legal. Eu tenho isso no meu caminho, assim, né? Sempre sonhei em equilibrar. O Reação fala isso, né? Você ser faixa preta também fora do tatame. Então, formar essas faixas pretas, criar mais força, mais tração para a logística samurai. Samurai no Japão é aquele que serve. Sim. E é o que a gente Sim. faz. A gente serve, a gente encanta, em alguns projetos a gente consegue fidelizar por isso, mas a gente também sabe fazer muito bem o feijão com arroz, a gente aceita fazer projetos que tenham uma necessidade de constância e não picos de eventos que a gente vive uma grande demanda, né, de É, trabalho. a diferença mesmo é no dia a dia, né, não É, no grande evento, né. exato, Esse evento no Rio ele é grande de 2 em 2 anos, né. exato. E é curioso, porque é a nossa melhor operação. Olha, É a nossa melhor operação, a gente não tem problema com os operadores, a questão da resiliência do judoca, do esportista, então é Uhum. algo que encaixa com tudo, né, encaixa com a nossa encaixa com os história. valores da empresa, Sim, total, sim. né? Queria te perguntar, Edson, 2 coisas. A primeira, assim, Fiuza tá indo para o Japão, já tô sentindo aí talvez uma possível expansão da New Expo internacional. Você tem planos disso, assim, você vê isso como um sonho? Ou primeiro focar no Brasil e fazer o Brasil muito bem feito, assim? Cara, a gente tem o Igor e o Alê no grupo, no time, e eles foi engraçado que na semana retrasada eu estava em Dubai atendendo um projeto grande da New Expo, e eu estava acompanhando lá os meninos coordenando projetos no Peru e na Colômbia. E aí eu me dei conta, até falei com a minha esposa, falei: "Cara, já tá acontecendo", e a gente Olha vinha que legal. perseguindo isso há algum tempo já, né. Então a New Expo hoje ela faz parte do network internacional para a logística de shows, feiras, e a gente está ensaiando também começar a atender material bélico na região da América Latina. Então sim, a gente já olhava, já era um sonho, mas que já está acontecendo. Agora você tá tangibilizando o Sim, sonho, né? sim, sim, sim. E pra gente finalizar, dá uma dica de um livro, assim, que possa inspirar outros empreendedores, possa inspirar nesse tema ESG, e possa inspirar também nessa questão de servir, que o Fiuza tocou tanto e é tão bonito. Eu acho que é o livro que compila tudo, né. Há um tempo atrás a minha esposa se reaproximou da religião, e aí ela ela se aproximando, ela trouxe toda a nossa família. Então hoje a Bíblia, sem dúvida, hoje é o nosso farol lá em casa, Que massa. para a empresa, então é um manual de instrução, né. Então a gente ouve dizer que a gente precisa ser feliz, que tudo é alegria, e a gente esquece que a gente precisa aprender a sofrer. E a vida, em grande parte, é sofrimento, não é só sofrimento, mas a gente precisa enxergar os nossos espelhos, né. Então quando a gente olha Jesus Cristo como um grande inspirador, a gente Total. entende que sofrer faz parte da vida e a gente aceita melhor. Então, aprende a ter resiliência. Às vezes a gente planeja algo por 1 ano, 2, 3, 6 anos, como é a logística nacional dentro da empresa. É algo que é um exercício de resiliência, porque ainda não chegou onde queria, mas é o lance da teimosia. A gente estava comentando um pouco antes, né, que Sim. ser empreendedor, às vezes, não é só analisar cenário e tomada de decisão. Muitas vezes é ter fé que vai acontecer e continuar fazendo o É, seu melhor. exato. Onde eu busco força, busco entendimento, é hoje na Bíblia. Excelente, melhor livro do mundo. Obrigado. Eu sou evangélica e costumo dizer que Deus não une pessoas, une propósitos. Sim. E para finalizar, Fiuza, depois dessa grande inspiração fica difícil, né? Vai ser Até porque difícil. não Eu tem outro não livro melhor, mas exato. pra gente finalizar, deixa aí a dica pro nosso espectador.
É difícil, né, indicar livro. Acho que a Bíblia não é um livro, né, a Bíblia Exato. é um Manual de instrução. é uma grande materialização de algo que a gente não consegue ainda entender, né, a espiritualidade. Eu acabei de falar sobre uma das palestras que eu assisti, do Steven Spielberg, e ele falou que ele acredita muito no poder da intuição, da conexão, do ser humano com o mistério. E esse mistério, ela é a energia, divina, né, da criação, de tudo que a gente, nas nossas melhores, versões, está conseguindo contagiar positivamente, né, evoluir. Então, assim, eu não ousaria sugerir outro livro melhor, assim, mas eu tô lendo um livro, eu até deixei ele na mão. Olha, É, você nem sabia que ia perguntar isso, mas trouxe. é, Mostra aí pra todo eu mundo, mostra deixei na câmera. esse aqui. Alta performance sustentável. Tem muito a Arrasou. ver com saúde mental para vencer. Olha, A gente passa por várias atribulações na vida e saber lidar com o sofrimento, né, Uhum. com as perdas. E me pegou porque é de uma, psicóloga que ajudou a Rebeca Andrade, né, Rebeca Andrade. a atleta da ginástica brasileira, e ela é um fenômeno de resiliência, de superação, né. Em Tóquio ela nem foi, Uhum. Sim. competir, e em Paris ela deu o show que deu, né. Então eu acredito que na saúde mental, que hoje tanto se fala Exato. no mercado de trabalho, nada mais é que estar em paz de espírito, assim, sabe, tá em paz. E a religião, ela tem esse papel. A Bíblia, ela não é de uma só religião, ela é de muitas, né. Ela tá pra você que é evangélica, para o Edson que é católico, e para minha família que é espírita, por exemplo. A Bíblia é unânime, né. Então eu sinto que livros como esse que eu trouxe, como o Gambatê, que é um livro que a gente está lendo lá na empresa, eu indiquei para a equipe, que fala sobre fazer o melhor com o que você tem, né, Perfeito. é um ensinamento japonês, Gambatê. Eu acho que está tudo ligado, acho que nas nossas melhores frequências todo mundo chega à mesma conclusão, e só agradecer por estar em comunhão aqui, entender que, cada um pode interpretar, uma estratégia ou um posicionamento diferente, seja o cliente, seja o parceiro, mas na essência todo mundo, que está na Terra, está buscando paz, está buscando amor e tá buscando mais qualidade de vida para os seus, né, suas Proposta famílias. também. Adorei, ó, Esse eu sou livro é uma lindo, leitora crítica. mas não acho que, tem essa profundidade que Não, nenhum livro que vai o chegar Edson perto indicou, da então Bíblia, mas não ouso. mas não seja tímido, excelente É aqui. um livraço. Obrigada demais, viu? Foi um sucesso e até a Obrigado. Obrigado pela próxima, oportunidade. pessoal. Valeu. Aê! Faltou água. Eu bebi tudo.